Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, todo mundo consegue me ouvir? Agora a gente vai se comunicar só por sinais aqui, ó. Faz um joia para mim, beleza, legal. Tô vendo que vocês estão me ouvindo bem. Gente, então estamos vivendo um momento de isolamento, né? Que momento difícil, como eu disse, que momento delicado esse que nós estamos passando. Existem muitos e inúmeros teóricos, né, que vão falando aí para nós do quanto é difícil nós vivermos numa condição como essa. Nós somos seres humanos e seres humanos vivem bem a partir de suas relações. Nós nos constituímos a partir das nossas relações humanas, das nossas trocas, né? Então, desde quando nós somos crianças, os pequenos que estão aí na casa de vocês são as pessoas que vão vivendo a partir dessa troca, desses modelos, né, de relações. Não só os que têm aí dentro da casa de vocês, como também das relações com as outras crianças, das relações com outros adultos, né, com a família e com quaisquer outras pessoas aí que estejam no ambiente de vocês, né? E aí apareceu o isolamento, né, confrontando tudo isso, colocando em xeque, né, toda essa situação de relações que nós precisamos viver. E aí a gente levou esse choque, né? Era de repente um mar aberto onde estava todo mundo navegando muito bem e aí a embarcação parou no meio do mar aberto e a gente está daquele jeito muitas vezes sem saber para onde remar, né? E aí, nessa condição, o que que a gente tem precisado? Que é uma palavra que eu tenho usado muito aqui no meu cotidiano. Para mim, é a palavra que tem feito mais sentido nesse momento, que é a palavra reinvenção. Todos nós, acho que estamos precisando nos reinventar. Em pelo menos alguma coisa. O mínimo, nós estamos precisando nos reinventar, né? Por quê? Estamos passando por muitas mudanças. Todas essas mudanças que o coronavírus trouxe aí para nós, né? E aí cada família precisou se organizar à sua maneira. Eu sei que ainda existem pessoas que estão trabalhando, eu sei fora, né? Vou dizer assim. Eu sei que existem pessoas que estão trabalhando home office, né? Fazendo trabalho em casa. E esse trabalho em casa, ele não só se manteve, como em muitos casos ele aumentou, duplicou, triplicou, né? Então, de repente, eu tinha, sei lá, um exemplo, alguém que me ajudava em casa, né, com algumas atividades diárias e agora pode ser que eu não tenha mais, né? Então, eu estou precisando, além de dar conta do meu trabalho, estou precisando dar conta da roupa, da comida, do esposo, da esposa, das crianças que agora estão em casa também, né? E o quanto tudo isso causa de mudança e de transformação na nossa vida, né? Surgiram esses novos desafios, né? Estar com as crianças muito mais tempo na casa, né? Elas tinham uma rotina de estar na escola, às vezes em um período ou às vezes o dia todo, né? Para aqueles que ficam no integral, né? Então, estar com as crianças por mais tempo exige uma reorganização, né? Desfrutar da tecnologia, né? Porque agora é tudo live, é tudo online, é tudo aí, né? Nesse contexto aqui que nós precisamos, sem aquele contato físico, a gente precisou se reinventar e enfrentar esse desafio também, né? Porque eu imagino que não seja toda a tecnologia que a gente domine, alguma sim, alguma a gente precisou aí aprender, né? Então, como essa ferramenta aqui para mim também foi muito nova, precisei aprender sobre ela, né? Como eu falei, o cuidado da casa, né, que muitas vezes aí tem aumentado, né, querer dar conta de tudo e querer dar conta de todos, né, então tudo isso são novos desafios, entre outros, né, entre outros desafios que têm surgido aí. E o que que isso vem para causar nas nossas vidas, né? O que que isso traz para a gente? O que que isso trouxe para nós? Eu imagino que uma infinidade de sentimentos, né, de situações que vêm, de emoções que vêm, a flor da pele da nossa vida, porque a gente saiu do nosso controle, né? A gente saiu daquilo que estava muito tranquilo para nós e a gente está precisando aí desse momento de reinvenção, né? E o que que acontece? A maioria dos sentimentos que vêm, na verdade, eles são ruins, né? Ou estão atrelados a coisas ruins. Dificilmente, eu acredito, né? Não sei se a realidade de vocês é muito diferente, mas eu acredito que não tenha vindo sentimentos que a gente possa falar, meu Deus, que sentimento gostoso é esse que eu estou vivendo diante dessa situação de isolamento.
né? Então a maioria dos sentimentos eles vêm atrelados a situações ruins, né? Como sentimentos de angústia, de medo do que eu vou fazer a partir de agora, de raiva, né, de toda essa situação que está acontecendo, de nervosismo por não saber lidar com algumas coisas muitas vezes, de ansiedade ou até mesmo sentimentos de culpa, né, por tentar dar conta muitas vezes de tudo e de todos e não está dando certo, né, e alguma coisa aqui não está dando certo, né, então como eu falei, a organização que tem dentro de uma casa é diferente da organização que tem dentro de outra, né, e com tudo isso a gente vai aprendendo. E aí, hoje, né, enquanto eu estava pensando, eu parei para me questionar, assim, né? Estava pensando e discutindo com algumas pessoas, né? Ficou um questionamento para mim, né? Se nós, como adultos, para nós, isso está muito difícil, eu fiquei imaginando para as nossas crianças. Como que isso pode estar acontecendo, né? Como que isso está mexendo com a cabecinha delas, né? De uma maneira, meu Deus, para entender quem é o coronavírus que me tirou da escola, que me tirou dos meus amigos, que me tirou dos meus professores, da minha sala de aula e da minha rotina, né? E me fez ter que ficar aqui dentro de casa, muitas vezes também entediado, também sem, né, muitas alternativas de ter o que fazer, né? E imagino que a cabecinha aí da nossa criança também tenha dado um nó nesse momento, né? Então, aí nesse sentido, é que nós, né, como escola, colégio interativa, nós partimos aí para algumas ações, né, para tentar reaproximar o nosso contato, mesmo que agora de uma maneira virtual, né? Então, as nossas ações foram pensar em atividades, né, pensar nesses encontros remotos que as nossas crianças estão tendo aí, né, diariamente com as professoras, né? Para quê? Mas para que tudo isso, né? Com esse objetivo, o objetivo de fazer a função que a escola exerce na vida da criança, né? Essa função social de ensino, no campo do ensino, no campo da aprendizagem, né? Mas muito além, né? Nós queremos ir muito além, né? Que é o de manter as nossas crianças saudáveis emocionalmente, né? Porque nós sabemos que toda essa mudança, que toda essa situação que nós estamos vivendo vem para trazer consequências, né? E consequências talvez não, se nós não trabalharmos, consequências não tão positivas assim, né? Então, nossa intenção, nosso objetivo principal é proporcionar saúde mental para as nossas crianças e saúde emocional, certo? Pensando, né, na nossa escola, né? Nós temos lá no nosso contexto escolar, né, visível nas nossas paredes da educação infantil, 6 direitos da nossa criança, né? Nós temos lá pintado nas paredes do nosso infantil os nossos 6 direitos da criança, que são eles, né? O brincar, o participar, o explorar, o conviver, o expressar e o conhecer-se, né? E aí nós tentamos aproximar essa nossa tentativa com os nossos encontros remotos de aproximar essa nossa realidade que nós proporcionamos para as nossas crianças lá na escola aí da casa de vocês. Infelizmente, virtualmente, né? A gente não esperava que precisasse ser virtualmente, mas infelizmente nós precisamos fazer. Mas tentar possibilitar que as nossas crianças se encontrem, né? Promover, por exemplo, esse encontro das relações das nossas crianças, né, promover ali. Eu tenho visto muitas fotos no Instagram que são muito legais, né, que o colégio vai compartilhando aí das crianças felizes, das crianças fazendo a aula do tio Rafa, das crianças fazendo as aulas de maker, as aulas com as professoras, né? E o sorriso no primeiro dia foi muito legal. Foi muito legal que assim as crianças estavam felizes de ver os amigos, né? De poder compartilhar ali daquele momento, né? E a gente ouviu o relato das professoras o quanto isso era legal, né, o quanto isso estava sendo bom para as nossas crianças e poder enxergar isso de uma maneira muito positiva, né? Que os alunos, além de encontrar os amigos, também encontrem os professores, né, que são referências aí para as nossas crianças, né, no nosso dia a dia, né? Manter ao menos um pouquinho da rotina, né, que é fazer parte desse contexto escolar. Poxa, lá na escola eu também brinco, lá na escola eu também tenho atividade, lá na escola eu também, né, tenho a possibilidade de conversar um pouquinho ali com os meus amigos e eu tô tendo aqui, né, olhando ali para a telinha do computador, eu também tô tendo essa oportunidade, né, de ter um momento como esse aqui
com os meus amigos, né? Com os meus amiguinhos e com os meus professores. E que é tão importante para as nossas crianças isso, né? Diminuir as distâncias, né? Matar um pouquinho da saudade, diminuir essa distância, manter as relações, né? Que é isso que eu vinha falando desde o começo. O quanto as relações, elas são importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida, né? E para os pequenos ainda mais, né? Porque estão nessa fase de desenvolvimento. E aí a gente pensa, né? Diante de tudo isso, diante de toda essa readaptação, né? Nós estamos colocando, né, a nossa criança frente a algumas atividades, a alguma rotina, né? E é compreensível que para as nossas crianças tudo isso também tenha sofrido transformações muito duras, né? Tenha sofrido transformações aí em que muitas vezes ela também se questiona, também se faz perguntas. Eu imagino que vocês tenham enfrentado, né, aí muitas perguntas das crianças. Quem é o coronavírus? Quando que ele vai embora da escola, né? Eu já ouvi, né, alguns relatos de algumas famílias falando que eu quero que o coronavírus vá embora da escola para eu poder voltar para lá, né? Então é muito legal poder, né, perceber o quanto a criança também sente essa mudança da rotina, sente essa essa situação que nós estamos vivendo, né? E também é muito importante para ela entender isso, porque ela consegue entrar no mesmo nível ali familiar, né, de entendimento da situação que tem acontecido, né? E aí a gente entende, né? E a gente olha e é muito compreensível para nós quando a gente pensa, por exemplo, de que às vezes uma criança ela possa ter dificuldade para se colocar sentada na frente aí de um computador, de um celular, de um iPad ou de um tablet, do dispositivo que vocês estejam usando, né? Ela sinta dificuldade de conseguir concluir uma atividade, sinta dificuldade de permanecer por muito tempo nessa atividade, né? E muitas vezes é o que a gente quer que aconteça, né? É assim que a gente quer que aconteça, né? Por quê? Porque a gente está ali querendo e ansioso fazendo. Muitas vezes isso está muito relacionado a uma ansiedade nossa adulta também, né? De querer mesmo que a criança ela participe da atividade. Mas, pensando em toda essa mudança, né, em toda essa mudança de contexto, essa mudança de cenário, parece utópico pensar que a criança vai conseguir fazer isso, né? Porque, na verdade, lá dentro dos nossos muros do colégio, elas também não se comportam dessa forma, né? Elas também não ficam por muito tempo sentadas, elas não ficam por muito tempo. As professoras estão aqui que não me deixam mentir, né? Elas não ficam por muito tempo sentadas, elas não ficam por muito tempo na mesma proposta. Por quê? Porque é próprio do desenvolvimento da criança essa exploração, né? É próprio do desenvolvimento dela esse tocar, esse sentir, esse fazer contato, né? Muitas vezes a nossa criança ela não está num dia muito bom também. E para tudo isso nós precisamos olhar, né? E tudo isso nós precisamos é, respeitar esse tempo da nossa criança, né? Porque é um contexto que também é muito difícil para nós, né? Então, a gente pensar, exigir que as nossas crianças façam as atividades, que ela se sente diante da tela o tempo todo, acabam sendo tarefas muito difíceis para nós, né? E que precisam, que nós precisamos olhar aí, talvez de uma maneira um pouquinho diferente. Pensar que naquele momento, aquela atividade né, pode ser aproveitada no momento futuro, pode ser aproveitada no dia seguinte, né? Então, de repente, eu tenho uma criança que ela não conseguiu realizar uma atividade naquele dia, né? Significa que ela vai estar deixando de aprender aquela habilidade naquele momento? Não, não significa, porque a gente pode aproveitar uma outra ocasião, né? A partir da rotina, da organização de vocês, né? Da organização da família para fazer. Olha, agora eu vou colocar, né? Você para fazer essa atividade que era a atividade de ontem e eu consigo trabalhar aquilo, aquela habilidade que a atividade estava propondo, né? A criança não conseguir realizar essa essa atividade significa que a criança tem algum tipo de problema? Não, muito pelo contrário. Na verdade, o que mais significa é que a gente tem um desafio ainda maior, né? Vai significar que a gente tem um desafio ainda maior. Nós, como escola, né, que vamos, enquanto a gente pensa no nosso contexto lá dentro da escola, nós vamos ter que, em algum outro momento, trabalhar com a nossa criança aquela habilidade que a proposta, né, tava querendo considerar, né? E vocês aí em casa
a mesma coisa, também vão passar por um mesmo desafio, né? De tentar recuperar essa atividade que aquela criança não conseguiu fazer naquele dia em uma outra oportunidade em que vocês conseguirem se organizar. Na verdade, mas isso não significa que a nossa criança tem algum tipo de problema, tem algum tipo de dificuldade de se colocar ali diante dos amigos, de se colocar ali diante do iPad, diante da professora. Não, isso não quer dizer nada disso, né? Esse é um tempo, né? Pensar nesse tempo da criança também é um tempo que vem assim para nos ensinar, né? Vem para nos ensinar e muito, porque nós também muitas vezes temos um tempo para conseguir realizar as nossas coisas, né? Nós temos uma rotina, nós temos uma organização, nós precisamos de um tempo para processar determinados assuntos, né? Nós é, demoramos um tempo aí para entender o que estava acontecendo com a gente, né? De repente, a gente estava tudo bem numa segunda-feira, na segunda noite teve um decreto, as aulas precisaram ser isoladas. E aí, não foi do dia para a noite que a gente conseguiu compreender uma situação como essa. E a mesma coisa para as nossas crianças. Elas também precisam de um tempo, né? E muitas vezes um tempo até maior do que o nosso, né? Justamente próprio por conta desse desenvolvimento infantil, para que ela consiga é, entrar, né, na rotina, entrar na atividade, entrar no contexto, né? E aí são as tentativas em que nós vamos conseguindo, é, as tentativas que nós vamos tendo com a nossa criança, que nós vamos conseguindo desempenhar esse papel que é tão importante, né? É, e aí, o que eu separei, né? Eu preparei aqui algumas dicas, né? Algumas dicas valiosas aí para a gente pensar sobre esse momento, né? Sobre esse contexto, né? São 8 dicas, né? Que eu escrevi, que eu elenquei aqui para a gente poder também conversar um pouquinho diante de todo esse cenário, diante de todo esse contexto. Primeiro, a primeira dica: ter paciência consigo mesmo. Ter paciência é uma coisa, eu acho assim, uma das virtudes mais difíceis, né, para a gente alcançar como ser humano, né? E aí, diante de todo esse contexto, diante de todo esse cenário, ter paciência com a gente mesmo é um processo muito importante. É um processo que vai demandar de nós aí, né, um trabalho muito, mas muito constante, né? Exercer a paciência diária com a gente mesmo, de que muitas vezes pode ser que a gente não vai dar conta de fazer aquilo hoje, pode ser que a gente não vai dar conta de fazer aquilo da maneira como estava prevista, né? E a gente vai precisar ter paciência aí com a gente mesmo nesse sentido, né? Essa semana eu estava ouvindo, né, um psicólogo chama Léo Freiman, e ele falava uma coisa que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha feito uma reflexão como essa, né? E ele falava assim, ó, que nem tudo que acontece na vida das crianças é culpa dos pais. E muitas vezes esse sentimento de culpa é um sentimento que nos martiriza, é um sentimento que deixa a gente assim mal e péssimo, né, diante da situação, porque a gente quer dar conta daquilo que a nossa criança precisa fazer. Mas nem tudo que a nossa criança faz, né, ou deixa de fazer é culpa dos pais. Por quê? Porque as crianças, elas também têm relações. As crianças, elas também têm relações além da relação de vocês. Elas têm irmãos, elas têm amigos, elas têm professores, elas têm tios, têm parentes, né? Tem outras pessoas que se inserem no contexto dessa criança. E a partir dessa relação, ela também aprende, né? Ela também aprende a se comportar, né? Então é por isso que ela vai adquirindo ali maneiras de se comportar e que nem todas as coisas que acontecem na vida da nossa criança é culpa dos pais, né? Uma outra coisa que também é muito difícil, porque a gente acaba agindo no automático, né, em relação a isso, é exigir, né, que tudo saia da maneira perfeita, né, sendo que a gente sabe, né, na vida da criança, né, sendo que a gente sabe que na vida adulta não é tudo que sai da maneira mais perfeita possível, né, da maneira perfeita, com perfeição. A gente sabe que na vida adulta não é assim, né? E aí, na vida da criança, exigir que tudo na vida dela também saia perfeito é uma coisa que parece utópico, né? Porque ela tem, como eu falei, repito, digo e repito, o tempo próprio dela, né? E aí existe um outro
teórico, né, um psicólogo, ele foi pediatra e ele é pediatra psicanalista e trabalhou muito com a área infantil e com o desenvolvimento infantil, que é o Winnicott, né? E ele fala assim, né, que tudo que uma criança precisa não é de uma mãe ou de um pai perfeito, né? Ele precisa que esse pai e essa mãe, que eles estejam, na verdade, sempre atentos, né? Ele precisa de uma mãe, de uma mãe e de um pai que estejam bem intencionados, né? Que tenham os seus momentos de muitas vezes de turbulência também, porque os pais também passam por momentos de turbulência como esse. Mas que essa mãe, esse pai sejam para a criança uma boa medida, que ofereça o amparo necessário, que ofereça o amparo possível, né? Então, ele vem trazendo esse contexto de que também esse momento de perfeição, né, que a gente tenta adquirir, também se torna utópico, né? Um outro tópico, né, o quarto tópico, é a gente trabalhar e cuidar do emocional da nossa criança, né? A presença familiar, os programas familiares, ensinar os sentimentos, habilidades socioemocionais, permitir que a nossa criança se relacione aqui com as outras crianças, com as professoras, né? Tudo isso faz parte de um cuidado emocional com a nossa criança. Um outro ponto, o quinto ponto, cuidar do emocional do adulto também. É uma dica muito valiosa e muito importante, que são vocês que estão aí na casa, né? Que é como eu falei, é, é, que é trabalhar as habilidades, né? Trabalhar habilidades socioemocionais também na nossa vida adulta é muito importante, né? Os programas familiares, né? Proporcionar programas onde a família esteja presente, onde a família esteja reunida, né? Uma opção muito boa para a gente poder trabalhar esse contexto de saúde emocional, né? Por que eu falo que a gente precisa ficar atento, né? À saúde emocional do adulto? A criança, aí em torno do seu 0 aos 10 anos, ela aprende muito a partir dos modelos em que ela visualiza, em que ela percebe no seu relacionamento familiar, né? E qual é esse modelo que nós temos dado em casa, né? Qual é o modelo que nós temos dado para as nossas crianças? É um modelo sempre explosivo? É um modelo sempre rancoroso? É um modelo sempre é, bravo, não é verdade? E as crianças percebem como que a gente lida com as nossas emoções também, porque é isso, elas vão adquirindo os modelos e exercendo nas mesmas condições aquilo que ela tem aprendido a partir dos modelos, né? Então é por isso que é muito importante a gente ficar atento à nossa saúde emocional também, né? E aí esse tópico vai de encontro com o próximo, que é os sentimentos dos pais também aparecem, né? Como eu falei lá em cima, os sentimentos de angústia, de frustração, de raiva, eles aparecem e, gente, eles podem aparecer. Eles vão aparecer, quer a gente queira ou quer a gente não, porque sentimento a gente não controla, né? Mas em algum momento o tédio vai aparecer, né? Quem aqui, eu acredito que, eu não sei se alguém aqui nessas 3 semanas aí que nós estamos vivendo isso, não tenha se sentido pelo menos um dia entediado, né? Com dificuldade e às vezes até vontade de não querer levantar da cama, né? Então, é o momento da gente perceber, né, situações como essa, né, de perceber, por exemplo, a nossa irritabilidade, o nosso nervosismo diante da criança. Por quê? Porque a gente entrar no embate com a criança, na verdade, não vai contribuir em nada. Né? A gente se nivelar ali, aquela criança, também não contribui. E também traz, né, consequências que aí a gente pode dizer que consequências mais negativas do que positivas. Então é por isso que a gente nunca pode esquecer que quem são os adultos da nossa relação, né? Quem são os adultos dessa relação, né? Somos nós, e essa posição nunca vai mudar. A criança não vai deixar de ser criança e nós não vamos deixar de ser adulto. Então, por isso que nós precisamos cuidar também da nossa saúde emocional aí, né? O sétimo ponto, eu quero colocar a importância dos momentos familiares, né? E isso eu quero elencar com momentos de espiritualidade, né? Eu acho que são momentos muito importantes que ajudam a gente a recarregar as nossas energias, as nossas baterias, né? Aí para viver plenamente dentro da nossa casa, com as nossas crianças, né? O ser humano também existem muitos teóricos que vêm falar para a gente de um ser humano biosócio-espiritual, né, frisando essa importância, por exemplo, do social na nossa vida, né, que nós estamos enfrentando um momento como esse, mas desse momento espiritual também,
né? De buscar aquilo que nos move, buscar aquilo que a gente pode relacionar a uma fé, né? Uma fé é um acreditar em algo, né? Isso nos motiva a levantar, nos motiva a trabalhar, nos motiva a viver, nos motiva a buscar nossos objetivos, nos motiva a acreditar que tudo isso que nós estamos vivendo vai passar, né, de que nós vamos conseguir nos reencontrar de novo, de que nós vamos conseguir nos ver, que nós vamos poder nos abraçar, né, e olhar para tudo isso como um verdadeiro aprendizado na nossa vida. Um oitavo ponto que eu quero colocar aqui, e último ponto, né, é que sejam parceiros, né? Sejam parceiros entre si. Pai, mãe, criança, sejam parceiros conosco na escola, né? Isso tudo, essa parceria, essa possibilidade de parceria, ela traz um ambiente de segurança e um ambiente de ordem. E isso é muito importante na vida da criança. Ela também se sente segura assim, né? Quando ela está num momento onde ela se sente um ambiente seguro, ela também se sente segura para se comportar, né? Então é por isso que é muito importante, né, esse momento de parceria, esse momento de troca entre os pais, esse momento de desempenho familiar, né, envolver a criança em tudo isso que está acontecendo, em todo esse cenário, as dificuldades, né, e próprio, claro, sempre pensando em próprios para a linguagem deles, né? E aí pensar em envolvê-los nesse sentido. Olha, filha, a gente tem passado por momentos muito difíceis, né, em que a gente está precisando se reinventar aqui em casa, a gente está precisando passar por uma condição diferente, agora a gente vai ficar mais tempo aqui junto, que a gente precisa exercitar nossa paciência, nosso carinho uns com os outros. Então, envolver a criança é muito importante, né? Isso também é sinônimo de parceria, né? E é uma parceria aí que nós vamos conquistando juntos para chegar aí nesse processo de desenvolvimento para nossa criança.